Se você por acaso não esteve aqui de manhã, você deve ouvir a mensagem que foi ministrada hoje de manhã e nós vamos continuar a falar sobre o assunto que começamos a falar hoje de manhã. Nosso assunto foi ofertas voluntárias ao Senhor. Eu não vou recapitular o que vimos hoje, mas vamos examinar as ofertas voluntárias para a construção do templo em Jerusalém e alguns detalhes que merecem a nossa reflexão. Em 1 Crônicas 29:1, o rei Davi se dirigiu a toda a congregação de Israel. O texto diz assim: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Ele se refere ao palácio. Na realidade, a palavra que ele usa aqui como palácio é uma referência ao templo que ele queria edificar em Jerusalém. Então, seria o caso de perguntar, por que Davi disse isto? Porque no contexto do Velho Testamento, a presença de Deus era manifesta, foi manifestada primeiro no tabernáculo. E, em segundo lugar, no templo. O povo adorava do lado de fora, algo totalmente estranho aos nossos costumes, mas no templo só entrava uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, é o dia do perdão, era um dia de jejum, e nesse dia o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que tinha talvez uma proporção um pouquinho maior do que essa aqui, é um terço do templo todo, que poderia ser esse. Um terço era o Santo dos Santos, tinha uma cortina que dividia, ali estavam a arca, e sobre na arca tinha os 10 mandamentos, e sobre a arca tinha um propiciatório. O propiciatório era o lugar onde, através do sangue, que no dia do perdão era derramado no altar que ficava lá fora, então o sangue era trazido para dentro do véu, para dentro do Santo dos Santos, e era aspergido sobre o propiciatório. E através do sangue que era aspergido, Deus se tornava propício ao povo. Deus se tornava favorável ao povo. Por isso que aquele lugar era chamado de propiciatório. Então, nós podemos imaginar um juiz que condenaria todos nós, porque somos indignos e pecadores, mas que, por causa do sangue, que naquela época era derramado, era um sangue de novilhos, era derramado lá no altar que ficava de frente do templo, do lado de fora. Ele era trazido ali para fazer propiciação, para que Deus tornasse propício ao povo, não obstante ser ele pecador. Então, a Bíblia diz no Novo Testamento que Jesus compareceu diante de Deus no céu com seu próprio sangue, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus mediante o seu sacrifício. É uma figura de linguagem para expressar a obra redentora de Jesus, tendo como figura o que era feito no Velho Testamento.
Mas no templo o povo adorava então do lado de fora. Porque se aqui no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, os sacerdotes ministravam no santo lugar, que era a parte que ficava antes do Santo dos Santos, e ali tinha a mesa com os pães que eram trocados semanalmente, e tinha o candelabro, e as luzes eram alimentadas e cuidadas. Eu me refiro às luzes do candelabro, que tinha uma haste central e 3 de cada lado, num total de 7. Bem, então Deus se fazia representar no santuário através da arca, como já dissemos, e das tábuas da lei. Em segundo lugar, porque tudo que trazemos hoje, nós não oferecemos aos homens, mas ao Senhor. Tudo que nós fizermos a qualquer pessoa, porque a Bíblia diz que tudo que eu fizer, eu devo fazer em nome de quem? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus também disse que quando qualquer um de nós desse, ainda que fosse um copo de água para alguém por causa dele, ou em nome dele, nós estaríamos dando isso a ele. E se tudo que devemos fazer em nome dele, então nós temos que ter a consciência de que tudo que dermos, tudo que ofertarmos, não estamos fazendo aos homens, estamos fazendo a Deus, e ainda que isso atenda às necessidades de pessoas as mais variadas, né? Desde os missionários até todas as pessoas se beneficiam com algum tipo de oferta que é levantada. E agora ele disse assim: porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. E por isso nós devemos fazer o melhor. Davi havia preparado muito material para ser usado na construção do templo. Segundo 1 Crônicas 29, 2. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira. Pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e de todo tipo de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. Ele não preparou esse material com qualquer tipo de mesquinhez, mas fez isso com abundância. E nós vamos ver que ele não fez isso à custa de outros, como já vimos de manhã. Não vou me referir ao que falei de manhã, mas vamos repetir algumas coisas que não tem como não deixar de dizer, não é? Então, tudo isso custou alguma coisa. Ele disse assim: portanto, com todas as minhas forças já preparei para o templo de meu Deus. E ele diz o que ele preparou. Davi fez isso na condição de rei sobre Israel. Os versos 1 Crônicas 22, 14 a 16, repete quase o que eu acabei de ler antes. Ele diz assim: eis que com muito esforço preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata.
e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também preparei madeira e pedras, cuja quantidade ele está se dirigindo a Salomão, você pode aumentar. Eu preparei isso, mas você pode preparar mais. E de fato isso foi feito. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho. Em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra e que o Senhor esteja com você. Ele preparou tudo isso, fez em abundância e disse que ele podia fazer ainda mais. E havia pessoas peritas para fazer todo tipo de obra que era necessária, desejável para uma construção do porte que ele havia planejado para que seu filho Salomão viesse a executar. Mas Davi também ofertou voluntariamente dos seus bens pessoais, muita coisa para a construção do templo. 1 Crônicas 29, 3 a 5. E ainda porque amo o templo de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Além de tudo que eu preparei para o santuário. Veja o que ele preparou. Além 100 toneladas de ouro do ouro de Ofir, 240 toneladas de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, o ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Essas foram as coisas que ele doou, além do que ele já havia preparado. Depois de dar o seu testemunho sobre o que havia doado voluntariamente ao Senhor, Davi lançou um desafio ao povo que o ouvia. Ele disse: quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor? Olha, eu já fiz a minha parte. E quem hoje está disposto a ofertar? Como enfatizamos hoje de manhã, não há uma obrigação. Nós temos um mandamento com relação aos dízimos, mas com relação às ofertas, não é uma coisa, não é propriamente eu não vou dizer que não é um mandamento, não, porque a Bíblia nos ensina que devemos fazer assim. Mas o tempo todo é enfatizado o fato de que é quem se dispõe, que é voluntariamente, que é algo que a pessoa se dispõe a fazer sem qualquer tipo de coação ou constrangimento. E o texto também nos faz saber que toda a liderança da nação, nos seus vários segmentos, se dispôs a dar voluntariamente ao Senhor para a construção do templo. O verso 6 do capítulo 29 de 1 Crônicas diz assim: então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100 e até os administradores da obra do rei fizeram ofertas voluntárias. Possivelmente os que tinham mais recursos, e foram os que são mencionados aqui como aqueles que deram
fizeram ofertas voluntárias. A quantidade doada voluntariamente, além do que Davi fez, é descrita nos versos 7 e 8. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 612 toneladas de bronze, 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonista. Era o tesoureiro que guardava essas coisas e as registrava. O texto também nos faz saber que o povo se alegrou com o que fez. Todo o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque foi dado de coração inteiro. Verso 9 do capítulo 29 de 1 Crônicas. O povo se alegrou com tudo que se fez, eu friso novamente, voluntariamente. E explica por quê. Porque de coração inteiro, fizeram ofertas novamente voluntárias ao Senhor. É muito importante que se frise isso e nós temos que entender isso. E o meu propósito ao trazer essas mensagens, tanto a da manhã quanto a agora, é o de despertar-nos para dar. Eu não sei se vocês sabem, mas tudo que inicialmente os batistas receberam aqui no Brasil, em termos de colégios, em termos de igrejas, construção. Eu vim de uma igreja, a Igreja Memorial Batista de Brasília, e é uma igreja que tinha um terreno de 10.000 metros quadrados. E hoje ela ampliou esse terreno, mas a construção foi doada inteiramente por um comerciante de calçados nos Estados Unidos. Crente em Jesus Cristo, que você vai dizer, mas ele deve ser muito rico. Sim, não tem nenhuma dúvida. Mas ninguém é tão rico que não possa receber e nem tão pobre que não possa dar. Nós nos lembramos agora da oferta da viúva pobre. Jesus disse que ela colocou lá alguns centavinhos, isso na nossa moeda, para poder ajudar no entendimento. E Jesus disse que ela deu mais do que todos colocaram grandes quantias ali. Então, o Senhor vê o coração e dá mais, não é quem dá mais quantia, mas é o que dá aquilo que, como vimos hoje de manhã, aquilo que realmente tem valor para quem dá. Ela deu tudo que tem. Eu não estou sugerindo a ninguém fazer isso. E Jesus nunca ensinou isso, mas diz que ela fez assim. Então, ninguém deu igual, porque ela deu tudo que tinha. Nós vimos falando que todo o povo se alegrou, e o texto no verso 9, a segunda parte, diz também: o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Mas eu dizia que a maior parte das coisas que nós recebemos no Brasil foi doada de missões e missionários que vieram do Brasil e vieram de outras localidades do mundo. Eu falei do Brasil, né? Que vieram dos Estados Unidos. E tem muita gente que tem uma série de preconceito contra os Estados Unidos. Eu não tenho, porque eu recebi tanto desses missionários.
eu participei de um seminário que existia em Floriano, no Piauí, e que foi em 1975 para 76, ele foi transferido para Brasília, funcionava numa das dependências da igreja, da qual eu fazia parte. E o que eu vi naqueles missionários é algo impressionante. Pessoas que deixaram tudo e eram continuamente doadores, eram generosos, e o seminário do qual eles deixaram lá, no Piauí, vieram para Brasília para que pudesse ter um maior alcance. Foi doado também, tudo foi doado através de ofertas que vinham dos Estados Unidos. O sustento deles era dos Estados Unidos. Então, de missões batistas nos Estados Unidos. E existem várias convenções batistas nos Estados Unidos, e eles eram oriundos de uma convenção bem tradicional, não no sentido tradicional que muitas pessoas usam aqui no Brasil, mas no sentido de apego à palavra. Isso me fez muito bem, e eu aprendi a amar a palavra de uma forma impressionante através do que eu aprendi ali. E eu sou devedor a eles. Grande parte deles não está mais aqui. Aliás, eu acho que nenhum deles está. Já partiram para a glória. E o último que eu tive conhecimento faleceu em 2016. Foi o reitor. Ele esteve aqui nessa igreja um dia para me visitar, veio aqui no Rio e veio até aqui. E eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus por tudo que eu recebi deles. Então, para que eu pudesse ser salvo, alguém um dia investiu algum recurso para que o Evangelho pudesse chegar a mim. E é por isso que nós devemos hoje ser generosos com aqueles que vão e precisam de recursos para ir, precisam de recursos para ministrar a palavra, e isso é através de doação. Não existe outro meio de fazer a obra de Deus a não ser através dessas doações. São pessoas que doaram, primeiro se doaram a si mesmo a Deus, e depois doaram daquilo que tinham, suas vidas, deixando conforto e uma série de situações privilegiadas que eles tinham nos países de origem. Mas Davi fez uma oração impressionante entre tantas, que é registrada em 1 Crônicas 29, 10 e 13. Davi fez uma oração impressionante entre tantas que encontramos nas Escrituras, expressando sua alegria, seus louvores e a sua gratidão ao Senhor. Veja o que ele diz. 1 Crônicas 29, 10 a 13. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força
a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Isso quando o povo trouxe, o povo trouxe, e ele então louvou a Deus dessa forma. Então, Davi fez essa oração e ela é realmente extraordinária. Mas Davi reconheceu que ele e o povo eram incapazes de dar voluntariamente tudo que eles tinham dado. É como se antes de dar ninguém pudesse imaginar que viria tanta coisa de quem aparentemente não tinha como dar. O texto diz assim, 1 Crônicas 29, 14 e 15. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra e não temos permanência. Falamos sobre isso de manhã, de certa forma. Nós estamos aqui de passagem e viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Nós chegamos aqui nu, por assim dizer, voltaremos à terra, não é? Por isso Davi reconheceu que tudo viera do Senhor e que eles deram apenas do que haviam recebido do Senhor e que era dele mesmo. Há uma coisa que nós precisamos entender. Eu vou ler o texto primeiro. Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu nome, vem da tua mão e é toda tua. Nós temos que ter um entendimento que nós somos apenas administradores dos bens que o Senhor nos dá. Apenas administradores. E porque somos apenas administradores, nós temos que ter zelo na maneira como ganhamos e temos que ter zelo na maneira como gastamos o que ganhamos. Alguém vai dizer, mas eu não tenho o direito de fazer o que eu quero? Em princípio, sim. Mas se você teme a Deus antes de fazer qualquer aplicação para comprar ou para vender, ou qualquer coisa que você venha fazer, você deve consultar a Deus, pedir a orientação dele e ver o que ele pensa sobre isso. Você é apenas um administrador e tem que pedir ao dono dos bens que você e eu temos que pedir a ele orientação. Davi reconheceu que Deus prova a sinceridade dos corações e que ele, Deus, se agrada da sinceridade. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Alguém já disse, eu não pesquisei, talvez devesse ter feito, mas eu estou pensando nisto aqui agora. A palavra sinceridade, alguém já disse que a forma latina é sincera. E sincera é um móvel que, aliás, os móveis normalmente eles colocavam, antigamente, eu não sei como faço hoje, colocavam uma cera para tapar buracos e irregularidades que havia na madeira, para corrigir isso. E a madeira que não tinha cera era uma madeira sem cera. Ou seja, o que é uma pessoa sincera? É sem cera, sem situações que... sem maquiagem. Boa palavra. Sem retoques, sem esses recursos que são usados para fazer com que a coisa fique mais bonita do que na realidade ela é. Não é? Então,
ele diz, eu também, na sinceridade. Antes ele disse, bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Verso 17 ao 17b, ele diz, eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Davi também pôde ver com alegria que o povo ali reunido estava ofertando da mesma forma que ele havia ofertado, voluntariamente. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Davi pediu ao Senhor que conservasse sempre no coração do povo essa disposição e o mesmo pensamento. Ele disse, Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. É uma oração que devemos fazer, não é? Em relação a nós, em relação à igreja, em relação ao povo de Deus. Davi pediu também que seu filho Salomão tivesse um coração inteiro para guardar a palavra de Deus e edificar o templo para o qual ele havia feito todos os preparativos. E ao meu filho Salomão, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Finalmente, Davi convidou toda a congregação para louvar o Senhor, e assim foi feito. O texto diz, então Davi disse a toda a congregação, agora louvem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor, Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor. E por que o fizeram? Porque Deus deu a eles a graça, o privilégio de darem como puderam dar. Conclusão. O último pedido de Davi foi que conservasse sempre no coração do povo essa disposição e o mesmo pensamento. Verso 18. E eu peço também ao Senhor que nos dê um coração voluntário, disposto e sincero para darmos ao Senhor do que Ele mesmo nos tem dado. E a razão está nos versos 14b e 16, porque tudo vem dele, só damos o que vem das mãos dele. Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Nós estamos terminando. No próximo domingo nós encerramos o período para dedicação de ofertas de gratidão. E nós devemos ter um espírito generoso, devemos ter um espírito dadivoso e devemos ter a mesma disponibilidade que Davi encontrou. Primeiro, Deus encontrou no coração de Davi e depois no coração de todo o povo. E é algo que Deus, só Ele pode colocar no coração do seu povo. Mas é preciso que nós nos entreguemos para Ele e digamos, eu me entrego a Ti, para ser um canal, para dar do que Tu nos tens dado, do que Tu me tens dado,
E Deus não pede nada que antes Ele não tenha dado para você. Ele dá para você e depois Ele usa o que Ele deu para a glória dEle. E se nós queremos ter muito, queiramos ter muito para dar muito. Porque esse é o espírito do Novo Testamento. E lá em 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, isso é bem tratado. Isso é bem explicado, bem exposto. E lá diz claramente que nós recebemos para dar. E que à medida em que damos, nós recebemos mais para dar. Não é para enriquecer, é para dar. E nós devemos ter isso em mente, para que não sejamos ávaros, nem retentores. Retentores, está certo? Acho que está. Para que não retenhamos os bens que Deus nos dá, para que nós possamos dar de acordo com o que Ele nos permite ter e doar.